Oi pessoal, bem-vindos a esta live. Nós vamos falar de temas bem interessantes aqui. O principal deles é que esforço, que tipo de coisa a gente tem que fazer quando a gente está tentando adquirir a capacidade de se comunicar num outro idioma. Qual é o esforço? Para quê? Para focar nele. Focar nele. O que tem que fazer? Tem que estudar muito? Não. Tem que memorizar as coisas? Não. Tem que fazer o quê? Vocês vão levar uma surpresa. O que tem que... Aonde que reside o esforço para adquirir um idioma? No caso, o idioma inglês. Né? Bem-vindos da Speaking Organ, PMT, Pesquisa, Metodologia e Treinamentos. Muito bem, olha só. Nós temos que treinar, na realidade, sabe para quê? Para não pensar. E é difícil não pensar. Né? E tem que não pensar. Precisa não pensar para adquirir inglês. Interessante? Eu vou provar para vocês como é que funciona isso. É o seguinte, em primeiro lugar, não precisa fazer nenhum esforço. Eu já falei isso, inclusive na live passada. Não precisa fazer nenhum esforço. Quer dizer, precisa não fazer nenhum esforço. É interessante, indispensável que não se faça esforço. Principalmente esforço com a cabeça. Não tem que fazer nada. E é difícil não fazer nada. É uma novidade isso daqui, tá? Não pode fazer nada. Foi assim. Em 1960 ainda estava vigente a questão de que a gente tinha que ter gramática para poder falar um outro idioma. Tinha que saber as partes gramaticais, depois vai querer juntar aquilo lá. Imagine, isso aí é loucura e ninguém diz por que é loucura. Todo mundo fala, isso não funciona. E por que não funciona? Não funciona porque trabalha com palavras, trabalha com elementos do texto. Palavra é simplesmente para poder fazer livro, para poder escrever e para poder ler. Deixa eu fechar aqui, desculpa. Tá? É para isso que servem as palavras, apenas para fazer um texto. Não serve para aprender a falar. Palavra é uma coisa muito recente no mundo. Caneta, isso aqui não existia. Até pouquíssimo tempo atrás, considerando a extensão da existência do ser humano em cima do planeta Terra, ninguém escrevia, ninguém, até muito pouco tempo atrás. Pouca gente escrevia, eram especialistas, que nem hoje é programador de computador, talvez menos até, tá? Ninguém escrevia. Quem escrevia eram uns caras profissionais só de escrita. Ninguém. E tinha memórias, muitas memórias. Memória de agricultura, de trabalho, de comércio, dinheiro, valores, um montão de coisa. E não tinha escrita, não tinha livros, não tinha... Há pouco tempo atrás, pouco tempo estou falando mais de 500 anos, quanto? Não me lembro qual é a data da primeira impressora que se fez, da primeira máquina de imprimir, né, com Gutenberg, 1400 e sei lá o quanto, mas mais de 500 anos atrás, mas é pouco, comparado com o tempo que já tem civilizações enormes, nossa, impérios inteiros, exércitos, técnicas de guerra, blá, 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 um montão de coisa, fazia-se tudo praticamente que se faz hoje, só que sem escrever uma palavra, não existia nem sequer palavras, aliás, palavra é um troço que não existe. É uma simbolização da fala apenas. Não existe mesmo palavra. Palavra é uma invenção, é uma percepção, mais do que uma invenção, é uma percepção da lógica que existe na fala. Tem uma lógica na fala, é uma biológica. Aí que está a questão. É uma biológica, não é uma lógica que o ser humano criou. A gente tem mania de centralizar a coisa em nós, né? Antropocentrismo chama isso. E fica parecendo que a gente que inventou a linguagem só porque a gente fez texto, né? Para poder reter memória. Muito bom, é muito bacana, super invenção o texto. Mas não vai me usar isso para aprender a falar. E ainda mais com os sons errados, com o alfabetismo de quem lê um texto em português. Então, gato, em vez de falar gato em inglês, que é um som de gato, o gato em inglês, né? Eu nem vou dizer agora, mas vê lá, C-A-T e fala cat. Ah, não, vamos dar um tonzinho de inglês, fala cat. E não é, errou tudo. E o som vocal humano, ele é vivo, ele tem uma genética, digamos assim. Ele tem um código e tem um comportamento de código. Eu já falei isso, né? Uma coisa tá assim ou tá assado, tanto faz, eu mudo um pouco, põe mais para lá, mais para cá, não vai mudar muito, né? Mandaram eu pôr bem aqui, né? O pessoal que está fazendo a execução desse vídeo, né? Põe aqui, põe aqui. Tanto faz, é uma coisa. Um código não. Mudou uma barrinha, eu falo sempre, uma pasta de dente vira um sofá na loja, tá bom? Mas ficar insistindo na gramática, logo nisso, né? Fundamental o texto para a gramática, né? Para identificar que partes que são. Tal palavra é um verbo, tal palavra é um substantivo, tal outro é um advérbio. Esse tempo está no perfeito, no presente perfeito, blá, blá, blá. E com isso eu aprendi a falar, tá doido? Então pararam um pouco com isso, ou começaram a parar,
essa coisa centrada no professor, chamava teacher-centered. Resolveram fazer uma coisa centrada no aluno, student-centered. E começou a aparecer uma série de tendências, por exemplo, a tendência, e uma importante, talvez a mais importante, o natural approach. A abordagem natural, com uns caras chamados Krashen e outro cara chamado Terrell, que apresentaram uma abordagem natural. O que era essa abordagem natural? Botar o aluno exposto a input, expor-se a um montão de input, né? Colocar input, né? Colocar sons do inglês para dentro. Mas como que entram esses sons de inglês? E que correção eles têm com professores que às vezes nem se comunicam bem em inglês, e muito menos com os sons corretos do inglês, né? É muito difícil, isso em vários parâmetros que hoje em dia nós temos, felizmente, tá? E começou essa lenga-lenga, ficou muitos anos, desde 1980, até que apareceram algumas tendências bem interessantes, por exemplo, Chomsky, Noam Chomsky, um filósofo e linguista, pensador, que chegou pertinho dessa fisiologia, dessa coisa física da linguagem e da importância dos sons e como eles são os sons e como é a aquisição desses sons e as suas relações, essa rede que se forma, que é o que eu tenho agora em português para falar com vocês. I've got it in English too, right? Eu tenho ela em inglês também, e la tenho em espanhol também, e em algumas outras línguas, em alguns outros idiomas também. ¿Por quê? Porque formei uma rede de sons corretos, hein? Te hablo castellano como se fuera de algum país aí, você habla castellano. Quer dizer, eu falo espanhol como se eu fosse de algum país onde se fala espanhol. Com alguns sotaques, inclusive. Por quê? Porque é uma coisa mútua, eu pego os sotaques dos lugares, né? Por quê? Porque eu peguei a rede da coisa, e pelos sons corretos, e alguns elementos que a gente instala nessa instalação, eu chamo de instalação, não chamo de curso, nessa instalação de comunicação pelo idioma inglês, através do idioma inglês. A tendência do Chomsky foi bem interessante, uma gramática universal. Parece tão inocente, né? Claro que é universal, é físico. Eu falar que é universal é que nem falar, nossa, que incrível, você tem 2 buracos no nariz, eu também tenho, olha, sou meu irmão, o que é? Não, todo mundo tem. Porque é universal o quê? A fisiologia das pessoas. Assim como a gramática, a análise gramatical também vai ser universal. Os sons é que são universais. Nós temos uma garganta, tudo. E a linguagem também que nós falamos, ela pode ser colocada em qualquer outro idioma, com todas as coisas que são denominadas pelo ser humano, com as lógicas, porque no fundo é uma biológica, é a nossa vida física. Isso aí que a gente comeu e transformou na gente, né? E pai e mãe que cruzaram e se transformou em nós também, tá? É muito associado à coisa física e não à coisa mental. E o mental até chega a atrapalhar, tá? Chomsky gerou inspiração em muita gente, ainda que sendo uma abordagem insuficiente para chegar a essa fisiologia, né? Chegou a ter uma psicologia universal também. Claro que é universal, a psicologia também. Pode ser aplicada em qualquer idioma, em qualquer país, aliás, né? Então tá lá, gramática, partes da fala, não tem nada a ver. Speech é fala, speak, né? Falar, speech. Não são partes da fala. A fala é uma só, não tem partes. Se tiveram partes para fazer, tá vendo? O engano tá aqui, né? Partes separadas para poder escrever, para poder ser sentido e o texto realmente representar o pensamento. É tudo do pensamento, a questão de palavras, juntadas e colocadas em texto só tem palavra em texto. Eu não estou usando palavra. Quantas palavras eu usei? Falar isso. Eu não estou usando palavra. Esquece. Não vai aprender. Então, esse conceito de gramática universal verificou-se, o mundo inteiro tem uma gramática universal. Hoje em dia, 7 bilhões e meio de pessoas têm essa mesma gramática. Mas não precisa da gramática, tem os sons que têm uma lógica, que é biológica, e que não está sendo, agora está sendo, né, por nós, pesquisada e aplicada à aquisição do inglês, com ferramentas que a gente desenvolve. Então tinha lá gramática, depois teacher center, daí student center, né? E finalmente começou a aparecer o quê? A fisiologia da fala, o órgão da fala, tá? A fala, enfim, como uma ação física separada
do pensamento. Pensamento é uma coisa, a fala, a capacidade de expressar, seja esse pensamento, seja uma necessidade, um passo-sal, tudo isso daí vem de uma ferramenta anterior que se chama emitir sons. Só que esses sons são vivos. Eles foram instalados e criados como entidades vivas, vivinha. Que nem eu estou vivo, consigo mexer. Né? Esses sons também se mexem, se reproduzem, se casam, se irmanam, quer dizer, se tornam irmãos e formam uma rede que me permite aí sim pensar, aí sim formular pensamentos e tudo mais. E tem que ser tratado por separado, na hora que a gente vai adquirir a capacidade de ter aquela comunicação, ter aquele pensamento, usando os sons. Assim, os sons têm que ser corretos. Eles contêm como se fosse uma genética. Não dá para mudar um som um pouquinho e ter grande probabilidade de ser entendido. Pode até ser entendido, porque quem já sabe que você vai cometer aquele erro, né? Mas que está te ouvindo e sabendo que você é brasileiro, tem um sotaque errado e pode entender alguma coisa. Mas você tem uma dificuldade enorme de aprender. É que nem aprender a tocar uma música com instrumento desafinado, né? A matéria-prima é a afinação do instrumento, é a corda afinada. No caso de um violão, por exemplo, né? Assim como a matéria-prima da casa é o tijolo, tem que ter o tijolo lá. Mas o tijolo é a cozinha? É o uso, o conteúdo, chamamos de comunicação, né? O tijolo é a cozinha? Não, ainda não é, porque não tem todos os elementos, ainda ninguém foi lá cozinhar. O ato de cozinhar, a utilização daquele tijolo. Mas tem que ter o tijolo. Vocês entendem o grande problema? As pessoas não querem os tijolos. Querem a cozinha pronta para cozinhar agora, fazer uma feijoada hoje. Moço, você está fazendo o quê? É um alicerce? Mas já dá para cozinhar. Moça, não está pronta a cozinha. A cozinha aqui, nem sabe o que é a cozinha. O cara que está construindo aquilo, né? E não se quer o tijolo, mas quer cozinhar. O tijolo para vir a ser uma cozinha. É uma falha grande, monumental. O tanto que cursos de inglês não dão certo, tipo, nada, quase nada, menos de 10%, o curso puro, ele só, tendo um efeito, é surpreendente, mas não é tão surpreendente quando a gente vê a causa. A causa é que não tem tijolo, o cara quer cozinhar num lugar lá aqui, né? Enfim, é enorme. Então, começou-se a pensar e a descobrir, aliás, um órgão, né? Chamava-se numa época lá com Chomsky principalmente e com seus alunos e pessoas que se inspiraram nele, essa universalidade, nessa checada, né, nessa verificação de que havia realmente uma universalidade, mas não sabia por quê. Claro, é fisiológico, né? Chamam-se de device. Device é um dispositivo que processaria os sons, né? Na realidade é um órgão, como tem coração, pulmão, rins, não sei o quê, por isso tem um órgão que está me permitindo fazer tudo isso que eu estou falando, né? Expressando o meu pensamento, porque eu domino os sons do português. Por isso que eu estou conseguindo pensar, falar, fazer vocês pensarem também, espero, né? Mas porque eu tenho os sons do português, e vocês também têm esses sons. As matrizes desses sons. Vocês não decoraram as frases que eu estou falando, mas vocês têm aí dentro dos seus órgãos da fala, os seus devices, seus dispositivos, né, que são vivos, não é um dispositivo que nem um microfone, é um dispositivo fisiológico, biológico, né? Vocês têm as matrizes desses sons. É isso que a gente instala, as matrizes. Depois eu vou falar tudo, pensar, comunicar, tendo essas matrizes. A mudança é enorme. E eu vou demonstrar para vocês também, tá? Então, em primeiro lugar, é necessário não fazer esforço. É necessário não fazer esforço. Tá errada essa frase. Não pode fazer esforço, porque o esforço atrapalha, tá bom? Agora, então, tem esse esforço, né? O esforço da capacidade de usar já. Começar usando, não tem história de vou demorar um pouco para adquirir fluência, não sei o que, fluência de cara. O som é fluente, não tem como chegar e falar, dizer assim, não, depois de não sei o que, eu vou ter a pronúncia certa, a fluência, os sons certos. Não, é como depois vai chegar o tijolo depois que eu construir a casa. Não dá para inverter isso tão gravemente. É mais grave, mais fatal do que inverter a direção que você olha para atravessar a rua, tá? Não vai dar certo, garanto. Eu olho para cá, só que o carro vem de lá.
Que adianta? Você não olhou para atravessar a rua, meu filho, quase te atropela. É, mãe, eu olhei sim. Só que você olhou para o lado errado, moleque. Ah, tinha que olhar para o lado que vem o carro. Eu rio. Se não fosse triste, eu ria mais. Mas é triste tanto de esforço que se gasta numa tarefa, numa missão inútil. Eu gastei mais de 15 anos tentando ensinar gente a falar inglês usando o Teacher Centered, o Student Centered, o tal do Natural Approach e blá blá blá. Não funciona sem saber como é esse órgão da fala, tá? E é preciso não pensar. Esse órgão não funciona, como as outras funções fisiológicas, não funcionam pensando muito, né? Na própria função. Pensa em fazer sexo, pensando nisso, como é que deixa de ser, ou pensando em uma outra coisa, não deixando a coisa fisiológica acontecer, todos aqueles detalhes enormes fisiológicos que tem. Sei lá, ir no banheiro. Tem gente que leva a revista para tirar a cabeça do fato de que está lá, obrando, vamos dizer, né? Ou tentando fazer cocô, né? Aí então, tá lá, lendo a revista, opa, funcionou, legal. Aí deixa a revista. Tem que seja ler um pouquinho. É muito comum isso, né? Pensar, inclusive, atrapalhar. Atrapalha mesmo, compromete, impede. É um impeditivo fatal pensar sobre como você vai pronunciar os sons para depois começar a pensar nesses sons, começar a emitir pensamento usando aqueles sons previamente instalados e que já estão instalados na pessoa que fala esse idioma, para você poder se comunicar com ele. E na forma de matrizes, tá? Esse sistema, ele pede, o sistema que nos faz falar, né? O órgão que nos faz falar, ele pede para não pensar, ele quer não pensar. Claro, porque se você pensar em como você está, que som você está emitindo, você não consegue formular o teu pensamento mesmo. Aí sim, o pensamento das coisas que você quer falar. São separadas as duas funções. Como eu falei, o cara do tijolo e a mulher da feijoada. São coisas separadas, não pode misturar isso. Não dá para misturar. Como qualquer ferramenta, você não pode construir uma ferramenta e ao mesmo tempo usar ela. Ô, moço, eu estou colocando a cunha na enxada aqui, por isso que eu estou parado. Ah, tá bom. Não dá para pôr a cunha na enxada, quer dizer, firmar a enxada no cabo, e você tem que trabalhar depois, não na hora. E lá colocou a cunha e arrastando a enxada, não dá. Não dá. E assim como não dá também você querer se comunicar sem ter a ferramenta pronta, os sons instalados, né? Então o que a gente faz é técnicas, macetes, ferramentas muito sérias, as 3 ferramentas fundamentais e mais várias técnicas, como textless reading, leitura sem texto, que eu explico no curso o que é, como usar texto, né? É bem importante isso, senão o texto é inútil, até atrapalha também. Listening for sounds, que é uma ferramenta, uma técnica de ouvir filmes, eu apliquei para filmes, né? Ouvindo o filme, você consegue controlar o filme, vai para frente, para trás, e captura sons. Não captura o significado que eles estão falando, captura só o som. De repente você está entendendo o filme e fala, ué, o que é isso? É bem interessante o efeito. Trem da fala é uma locomotiva que puxa os outros vagões, o resto do que você queria dizer, né? Você começa com um trecho que é muito inicial, ele tem essa função, né, de chamar o resto e blá, 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 e o trem inteiro começa a se movimentar. E outras coisas, todo ferramental que dá a dinâmica de execução das 3 ferramentas básicas, Sound, Structure e Comprehension. Então as 3 ferramentas, né? Dei uma olhadinha, né? Com isso a gente gerou uma engenharia da fala, né, que se chama Speech Engineering, engenharia da fala mesmo. E vejam só o efeito que interessante. Eu sempre uso alunos remotos fazendo curso online. Eu quero acompanhar ao vivo vários alunos, sempre faço isso. Fico pensando nos professores que não têm a menor ideia, dão cursos remotos e não têm a menor ideia do que está acontecendo do outro lado. Remoto tipo, gravei uma aula, tá, manda lá. Assista a 160 aulas, não sei o que, blá, blá, no instante você está falando inglês. Já é lorota. E como é que ele sabe o que está acontecendo? Eu comecei a dar aula com 18 anos de idade, não tenho 22. E então eu me pergunto, como é que o professor sabe o que está acontecendo do outro lado? Qual está sendo o aproveitamento de fato? Mesmo eu com 40 anos mais de 40 anos de dar aulas diariamente presenciais, eu sei bastante e muito do que está acontecendo. Então configuro aulas de maneira que as pessoas consigam executar, tá? Agora, o professor que não tem experiência, não sabe como que um aluno brasileiro reage diante de um estímulo, de uma solicitação da parte do professor, faça isso, faça aquilo, deve ser muito difícil mesmo, muito difícil. Hoje em dia tem muito curso remoto, né?
Mas eu não sei que experiência esses professores têm. Eu tenho 40 e poucos anos de experiência e sei o que está acontecendo com a coisa que eu solicitei ao aluno. Se ele pode ou não pode fazer. Mesmo assim, não sou maluco, totalmente. Então, eu vou ia, agora com isolamento como é que chama? Afastamento social, não visito tanto. Mas visito com bastante frequência, ou frequência suficiente para mim, lugares onde alunos, escritórios, casa, seja onde for, ou remoto hoje em dia, alunos que estão fazendo curso para eu ver o que acontece, para ver se está funcionando e se estiver funcionando, tem alguma falha, tem algum problema, e eu vou lá e conserto. Nas próximas aulas eu vou fazer de um jeito que esse erro meu não aconteça, né? É super importante fazer isso, super importante. Um curso absolutamente remoto, principalmente porque não tem muita experiência em ver como que alunos reagem diante de uma solicitação, qualquer que seja, eu acho praticamente impossível. Praticamente impossível ou muita perda de tempo. Tá? Então, aqui temos um caso, por exemplo, de um dos exercícios sendo feitos por uma aluna remota, só que a gente faz as aulas ao vivo. Né? Eu faço um acompanhamento direto, diariamente, dessa pessoa especificamente, apenas, que não tem tempo para pegar muita gente, fazer isso. Então, vejam lá, por exemplo, ela está fazendo uma ferramenta, usando a ferramenta Comprehension, se não me engano, e colocando uma matriz, hein? Não é que ela está colocando uma frase para um dia tiver a oportunidade de falar essa frase, me dá um sanduíche, e ela fala, sim, vamos pegar um carro aí, você vai chegar em quanto? 5 minutos de carro? Ela falou, não vou de carro, eu vou de bicicleta. Eu não tenho carro. Ela fala isso em inglês. Como que ela veio a falar isso? Sendo que ela não fala inglês, nada, ou muito pouco. Como é que ela fala? Não, eu vou de bicicleta, eu não tenho carro. Eu não tenho carro. I haven't got. E está aprendendo a falar haven't got. Eu não tenho, né? Ou I don't have. Não é que ela está aprendendo a falar isso, ela está instalando a matriz disso, que lhe permite depois mudar para outras coisas que ela queira falar. É matriz de muita coisa, de I, que sou eu, e muitas outras coisas, tá? Veja só como é que ela faz, fazendo o exercício, né? O que é fixar a orelha? Pá, pá, pá. Falar ao mesmo tempo da batida. Pá, 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 tá bom? Pá, pá, pá. Vai ter uma novidade aqui, ó. Pá, 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 tá bom? Vou, cleta, não, carro, tá bom? Então, vou de bicicleta, não tenho carro. Vou de bicicleta, eu não tenho carro, tá bom? Digam isso, vai. Eu vou de bicicleta, eu não tenho carro. Vou de bicicleta, não tenho carro. Digam, vou de bicicleta, eu vou de bicicleta, não tenho carro. Vou de bicicleta, não tenho carro, tá bom? Vamos lá então, hein? Vou de bicicleta, não tenho carro. Vou de bicicleta, não tenho carro. Vou de bicicleta, não tenho carro. I go by bicycle, I haven't got a car. Então ela falou isso, né? Eu vou de bicicleta, eu não tenho carro. Pronto. Com essa facilidade e quase com esse sotaque que vai melhorando pouco a pouco, o sotaque sem sotaque, né? Em português no caso, e ela, I go by bicycle, I haven't got a car. Né? E vai melhorando na medida em que vai fazendo a ferramenta Sound também, que ajuda, promove um alfabetismo e uma correção na pronúncia de todas as palavras, todos os sons que existem em inglês, rapidamente, né? E aí ela está fazendo uma ferramenta Comprehension que leva ritmo e coisas assim, né? É muito interessante isso. Então aí, olha só ela fazendo uma decorrência de ter essa matriz. Eu perguntei uma frase, depois uma situação eu coloquei para ela, que não tinha nada a ver com eu vou de bicicleta, eu não tenho carro. Ela falou outra coisa completamente diferente. Veja lá se vocês entendem. Não precisa ensaiar nem nada. Supostamente essa imagem sonora está lá, e você vai só abrir a boca e soltar. Você já sabe qual é a locomotiva. We've got a lot of dogs. Isso! Olha só, você trocou o of dogs, que é de cachorros, um monte de cachorros, você trocou por uma letra lá qualquer. Problema nenhum. Hot dogs. Você falou eu nem percebi o que eu falei, foi automático. Nem percebeu o que você falou, mas você sabe o que você falou, né? E se você tivesse um monte de gato?
Ou não, se vocês fossem milionários e vocês têm muito dinheiro. Como você diz, puxa vida, você quer que eu, se precisar, você compra tal coisa, se precisar eu te empresto o dinheiro. Você fala, fala lá isso assim, tipo, me esnobando. Imagine, nós temos um montão de dinheiro. Tá. Só? Aí, tá. We've got a lot of money. We've got a lot of money. Você nem pensou nesse money na hora que você começou a falar. Claro que você sabia. Você tinha um pequeno vocabulário. Vocês entenderam o que ela falou? Ela falou... eu falei para ela estava esnobando, né? Ela falou, não, nós temos um montão de dinheiro. Nós temos um monte de dinheiro. Com a maior facilidade. Que palavra que ela conhecia, que ela lembrava? Sabe qual? Why, mais ou menos, eu, né? E money, que é muito conhecida. Só que ela falou certo agora, ela não falou money. Ela falou money, né? Corrigindo já por meio da ferramenta Sound, né? E ela está no comecinho do curso, não fez 2 meses, eu acho. Interessante, né? Assim funcionam essas ferramentas da Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento, né? Aprendam a usar essas ferramentas. O tal curso, sim, existe. É de como usar essas ferramentas, tá bom? Dá uma olhadinha lá. É bem bacana. Ok? E muito inovador. Muito mesmo. Porque finalmente a gente viu que o troço tem que ser centrado no órgão que nos faz falar. Tá? E bem simples, né? Só pode ser. Não poderia ser complicado uma coisa que 7 bilhões e meio de pessoas fazem. Então, agradeço a presença. Para mim é uma delícia poder falar com as pessoas, né, com essa modalidade aqui. Nossa, é uma facilitação enorme. E fico muito grato de poder passar uma coisa útil para todo mundo. Até logo mais, então. Abraço para todos. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.